Cabine Gamer. Episódio Retro Machina. E salve, salve, cabineiros! Estamos iniciando o nosso podcast live do Cabine do Tempo, né? De games, e dessa vez vamos falar de Retro Machina e chamamos seus criadores para falar desse jogão, né? E antes da gente começar, vamos às apresentações. Eu sou Samuel Ragnos, para você que não sabe, que é audiência rotativa. Estou aqui com Joel Suki, do site Azileito, dando uma força aqui pra gente. Estamos também com o setista, né? Vitor, né? Vulgo setista no Orioncast. Estamos também com Elton, vulgo Hyde no Orioncast. E Pascoal, vulgo Pascoal também no Orioncast, está aqui com a gente pra gente tanto discutir sobre esse jogo incrível que é o Retro Machina, como a gente também saber um pouco da história dele, do passado, né? Como surgiu esse jogo e como foi criado, né? Então, negades, antes da gente começar, lembrando os contatos da cabine, @cabine do tempo em todas as redes sociais, inclusive lá no Instagram e, é claro, nosso YouTube, então segue a gente lá se você não segue. E é claro, né, temos que falar também dos contatos dos convidados, quem quiser seguir o Elton, onde é que pode achar você, grande Elton? Ou então o seu projeto, né? Eu sei que manda. Eu sou uma pessoa meio inacessível, hein? A única coisa que eu tenho é o Twitter. Elton Orion. Lembrando o Orion Games, né? Elton Orion, é isso aí. Olha aí, Elton Orion, vixe, é o novo Elton Orion, olha aí. Pronto, segue ele lá, o Elton Orion. E o Pascoal, como é que faz pra lhe seguir, garotinho? Qual é o contato? Então, como eu sou ilustrador, né, tem bastante site aí de, tipo, Instagram, você pode me achar como Pascoal Design, ou no Facebook mesmo como Rodrigo Pascoal. Tem meu Behance também, se você procurar Rodrigo Pascoal Behance, que é um site mais pra quem desenha mesmo, né, de foto e desenho. E acho que só. E tem no YouTube, tem alguns vídeos também eu mostrando o processo de desenho do Retromac, né, algumas coisas aí. Se você procurar no YouTube Rodrigo Pascoal, tem alguns processos também de ilustração do jogo. Meu garotinho, mande todos os links aí de você, que a gente coloca aqui no nosso post aqui pra galera acessar com facilidade. Olha aí. Mandar um abraço aqui pro Christian, que está aqui no chat aqui. Ele disse que não chegou a jogar ainda, mas viu eu jogando lá naquele vídeo lá do Cabine, Pascoal, que tu até comentou também. Ele disse que achou incrível. Ele perguntou se tem possibilidade de vir pro mercado mobile, né? No caso, pra celular. Dá certo pra botar o Retro Machina pra celular, galera? Vixe, Tá difícil pra caralho. A gente tava falando disso esses dias, na verdade. Existe sim essa possibilidade, né? O desafio de passar ele pro mobile são os controles, né? Porque ele é um jogo que tem controle bem complexo. Então, pra você passar aquilo lá com uma tela touch não é uma coisa muito fácil, né? Mas então existe sim. É porque a galera pensa que é só abrir o projeto assim, lá do jogo, né? Aí exportar para celular. Aí Switch, PS4. E pro celular mais ainda, porque já foi complicado pros consoles, né? Mas que nem o Elton comentou aí, que essa parte de não ter o controle, no nosso caso que você tem que controlar 2 personagens ao mesmo tempo, né? Então, é lógico que a molecada joga Fortnite aí no celular, Call of Duty e tal, então deve estar acostumado, né? Mas assim, eu particularmente, como tiozão que eu sou já, eu não ia conseguir jogar no celular não, pra falar a verdade. Nem eu, mas como tem essa galera nova que adora jogar, então ainda existe esperança pra você, Christian. Então, em breve, Retro Machina pra celular, estão só adaptando o touch. Já tá lançando o jogo aí, já tá lançando outra o coisa jogo, também Samuel, é o modelo de negócio, né? O modelo de negócio no celular que é muito ruim também, que o pessoal, se você cobra por um jogo lá, o pessoal já quer te matar já, né? Aí como o Retro Machina não foi feito pra vender roupinha de personagem, nem loot box, nem nada, então nosso jogo é assim, você paga uma vez, o jogo é seu. Então teria que ver esse esquema também, né? Mas quem sabe um dia, né? Olha, agora, quem sabe um dia. De potência não, porque hoje em dia tem celular que roda até, sei lá, né? Roda tanta coisa que com certeza rodaria Retro Machina também. Pois é, pois escreve vergonha na cara, Christian. Mas eu acho legal, né? Mas eu acho legal esse. Olha aí, mas sim, vamos continuar aqui nossa pauta, né? Vamos pro nosso bloco aqui de como surgiu
essa galera do Orioncast, né, que é justamente como formou a equipe que fez o Retro Máquina, né, o Retro Machine. Eu chamo Retro Machine porque eu sou brasileiro, eu chamo Retro Machine. Aí o que acontece? Vocês foram amigos que formaram um podcast, né, foi o site, né, que foi o Elton que criou o site, não foi, Elton? O Orion, o site do Orion. O Pascoal e o Valnei, né? Olha foi quando aí. a gente estava fazendo um curso de técnico de informática. Isso faz muito tempo mesmo. Foi tipo 2002, né? Não, 2003, 2004, né? Por aí. Esse tinha número, há muito tempo. A galera chamava HD de Winchester, né? Nessa época aí. Então, não! É isso. Tinha aqueles disquetão lá, gigantão, né? Então, aí a gente tava fazendo esse site, era tipo, já do curso, né? E aí, depois de um tempo, a gente inventou de fazer o podcast, né? Aí, então, eu não conhecia, a gente não conhecia o Cetista, o Lamolusco e o Homem Mal naquela época. Aí eu conheci o Cetista, essa história que a gente falou no Orioncast, né? Jogando Rock Band. Foi um negócio totalmente aleatório, assim. Aí eu falei, nossa, esse cara manja de videogame, né? Eloquente pra caramba pra falar, vamos chamar ele de podcast. Aí começou aí. E o Cetista tem uma voz de locutor aí, né? De rádio, aí deu pra... O Cetista tem a voz, tem a voz sexy, né? Aí, opa, vou chamar ele pra ser meu host. Aí ele acabou sendo chamado pra vocês pra ser o host, né? Aí ficava revezando o roteamento. Não, ele na verdade pensou, o Elton na verdade pensou assim, puta, apesar da voz dele, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Não, mas foi legal porque, tipo, que nem o Elton falou, era o Rock Band, né? A gente tava jogando Rock Band. Eu sempre fui bem viciado em Rock Band. E aí o Elton também, né? Aí a gente jogou. Aí eu lembro, eu não sei como que a gente começou a conversar, né? Porque o Rock Band às vezes era aberto, às vezes não era, né? E aí tava eu e o Lula e o Homem Mal, a gente já se conhecia, a gente trabalhava junto, né? Eu trabalhava com o Lula, na verdade, e aí o Homem Mal era conhecido do Lula. Aí eu conheci o Homem Mal pelo Lula. E aí a gente já tava falando a gente conversava bastante sobre videogame sempre, né? Aí a gente falava sempre de fazer cast e tal, a gente sempre tinha essa vontade, mas a gente não tinha um centro de distribuição, né? Aí o Elton era o oposto, né? Eles sempre queriam fazer também, e eles tinham um site, mas... e aí a gente sempre... Aí a gente começou a conversar, assim, vamos ver se a gente... Mas demorou, tipo, um tempão pra começar, né? Até a gente começou a conversar, até a gente gravar o primeiro, foi tipo, quase um ano, né? De conversa, de formato. Lembrando também, assim, pra quem for jovem e estiver assistindo, porque naquela época não era assim que todo mundo abre um canal no YouTube, posta o que quiser lá, né? Naquele tempo, assim, isso não tinha canal pra você fazer, você tinha que saber fazer um site ou um blog, aí tinha que saber hospedar as coisas, tinha que subir tudo. Então, assim, era tudo. Levava tempo, mas é porque tudo era bem mais complexo mesmo de se produzir, de fazer. Fora a vontade de fazer o negócio também, né? Tinha que ir atrás de programar em PHP, mano. PHP, aprendi PHP na marra. PHP, né? Só recapitulando, o Orioncast, quando lançou o seu primeiro podcast, foi em meados de 2010, por aí? Foi, Elton? Foi mais ou menos nessa época, né? Nossa, mas foi mais ou menos isso, sim. Será que foi? Eu acho até que foi um pouco antes ainda, hein? Pois é, porque o do Joel, eu também acho que foi 2010. Acho que será que foi antes? Sabe o que eu acho que foi antes? Porque 2010 foi quando eu comecei a trabalhar com desenho, de fato, né, profissionalmente, que eu lembro bem a data. E quando eu entrei no trabalho que eu tava fazendo, a gente já fazia o Orioncast já há um bom tempo já, então eu lembro até que eu comentei com o pessoal do trabalho lá, mostrei, né, pra eles baixarem e tal. Então, com certeza foi antes de 2010. Não sei se foi muito antes, mas um pouquinho antes. Eu vou falar da minha experiência, certo? Eu comecei a ouvir vocês em meados de 2010, que foi quando eu ouvi um dos podcasts mais marcantes do Orioncast pra mim, que foi o podcast de Fallout. Achei que era do Sonic. Achei que era o episódio falando sobre o Sonic. Esse aí é o do Elton. Eu achei que era o BioShock. Não, achei que era do BioShock, pô. Não, foi o do Fallout. Se eu não me engano, do Fallout, Cetista, era o podcast número 7. Conheci vocês. Aí pronto, né? E depois foi só conhecendo os outros podcasts, né? Que no caso depois veio do BioShock. E depois veio o lendário podcast 32, que foi do Red Dead Redemption 1, né? Que até hoje a negada lembra. Lembra até hoje do número dele, que era o 32. Acho que
Acho que esses são os dois, né? O BioShock e o Red Dead. O do Fallout também foi muito legal. Sim. Que eu lembro que a gente gravou mais focado na história e tal. E acho que esses são os 3 que eu mais lembro, assim, que eu mais gostei de gravar. Fez mais sucesso foi o BioShock, com certeza. Foi o que a gente teve mais download. O do BioShock foi o melhor mesmo. Tanto que a gente chegou a fazer do 2, e eu lembro que no 2 a gente filmou aquelas vinhetas, lembra, Elton? Que tipo, a gente pegou uns diálogos de alguns audio diaries, aí eu fiz a parte do Andy Ryan, aí a minha esposa fez a parte da Sofia Lem, e aí a gente fez, e aí você usou como vinhetinha ao longo do cast, assim, ficou bem legal, cara. Desde aquela época eu já fazia esses bagulho. Porque uma das coisas legais que o Orocast tinha é que naquela época não tinha jogo legendado, nem jogo dublado, né? Então o que é que vocês pegavam? Vocês pegavam aqueles jogos que saíam em inglês e discutiam sobre a história, né? E tentava fazer a galera entender mais da história e ver a importância da narrativa também do jogo e do gameplay, é claro, também. Mas no caso de vocês, a história foi um pouquinho diferente, né? O Orion, ele durou ainda, se eu não me engano, até 2013, não foi, Elton? Foi por aí, né? Até 2013, né? Aí o que acontece? Como hoje tem o Artio, que você não tem custo com o servidor, a negada pode deixar os podcasts a Deus dará aí. Pode ficar milhares de anos agora, ninguém se preocupa mais. Mas antigamente tinha um custo do servidor. Aí com isso o Elton não podia continuar o site. É tanto que eu até tô perturbando ele, vou falar até no ar aqui. Que pro Elton botar tudo no Artio pra gente conseguir ouvir os Orioncast antigos, que eu sou doido pra reouvir tudo de novo. O Dinho tem tudo salvo na pasta dele. Mas aí o Elton pode subir aos poucos aí. E se o Elton subir, eu divulgo tudo cabelo. Sim. Aí o que aconteceu, né, Pascoal? Vocês terminaram, né, o Orioncast, o site, ou melhor, o site do Orion, e o Valnei e o Elton continuaram tendo contato. Como é que foi essa história aí depois que o site de vocês acabaram? Conta aí pra gente. Então, mas na verdade a gente sempre teve contato assim como amigo mesmo, né? De vez em quando, coisas de jogos assim, mas no caso do Valnei e o Elton, eles trabalharam juntos. Depois acho que até o Elton pode contar melhor, né? Trabalhavam juntos como eles eram programadores, né? E eu tava seguindo minha carreira aí de desenhista. Não, na verdade, quando acabou o Orioncast faz um trabalho. A gente foi trabalhar junto, inclusive. A gente trabalhou numa empresa que fazia jogos educativos. A gente foi trabalhar nessa empresa de educação que fazia também jogos, né? Só que educativos, e fazia animações educativas também. Então todo o foco da empresa era tornar essa parte educativa mais atraente para os jovens e tal, né? Para ser uma coisa mais legal. Show. Coronavírus, hein? E aí, tipo. E aí. Aí a gente. Só que lá a gente fez várias coisas. Eles faziam praticamente. O Elton e o Valnei, né? Faziam praticamente o portal do site todo, como era a especialidade deles. E eu fazia a minha especialidade, que era desenhar. Também tinha, né, uma equipe grande lá da parte gráfica, porque produzia várias animações, produzia jogos e tal. Então a parte gráfica não tinha só eu, né? Tinha, sei lá, acho que umas 10 pessoas ao todo. E lá a gente conheceu o Gilcir também, que também trabalhou no Retromáquina, né? Que foi o artista conceitual do Retromáquina. E outros amigos, assim, também. Só que a gente trabalhou lá por um bom tempo e, assim, como toda empresa, não é normal, assim, que tenha as questões da empresa, tem o que eles têm que... Como é um negócio didático, eles têm uma finalidade. E a gente, como gosta de jogo, de videogame, de fato, assim, a gente queria fazer jogos mais parecidos com os jogos. E aí, como era um pouco incompatível, né, já que eles tinham que fazer jogos mais para ser educativos do que para serem jogos, então a gente, aos poucos, foi amadurecendo essa ideia de guardar uma grana nossa mesmo, do nosso próprio salário, e aos poucos, quando tivesse uma segurança financeira de mais ou menos uns 6 meses aí, pedir as contas e com o nosso próprio dinheiro financiar os primeiros projetos. E foi, assim, tô descrevendo isso, mas foi exatamente o que a gente fez, né? A gente juntou esse dinheiro, pediu as contas lá, os 3 juntos, praticamente, né? A gente avisou antes também, para também não avacalhar com a empresa, né? Que a gente ia sair e tal. Não que fosse fazer muita falta também a gente lá. Mas aí a gente saiu e realmente aí a gente alugou uma sala bem pequenininha, porque a gente agora com a pandemia a gente tá trabalhando de casa, mas a gente sempre acreditou que trabalhar junto, assim, no mesmo local ajudava muito, né? O diálogo das ideias do jogo e tudo mais.
E aí a gente alugou uma sala bem pequenininha em cima de uma casa de ração que fica em Rio Grande da Serra, que é a nossa terra natal mesmo, assim, praticamente, né? Que é onde a gente foi criado, tanto o Silent Hill. Eita, Silent Hill, né? Vixe, mano, vocês falavam muito dessa Silent Hill aí, ó. Silent Hill total. E a gente contava, né, no cast algumas histórias, assim. E a cidade é a mesma coisa até hoje, muito pequenininha e tal. E era engraçado, eu sempre comento essa parte aí que a gente ficava em cima da casa de ração. E aí tinha uns bichos lá em volta, uns pavão, uns outros bichos assim que ficavam lá em volta, ficava gritando, a gente tentando fazer jogo e os bichos gritando lá. Mas a sala era muito baratinha, né? Era tipo uns R$400 por mês, então a gente divide em 3, então deu pra... Inclusive a gente tem vários traumas com imobiliária lá, porque sempre a gente... É muito difícil. A imobiliária, assim, tipo, cidade pequena, na verdade, tudo em Rio Grande da Serra, como é uma cidade muito pequena, só tem um comércio de cada coisa. Por exemplo, só tem sei lá, um mecânico, tem um mercantil grande. Um mercadinho maior. Então, assim, como eles sabem que você não tem muito pra onde ir, porque só tem aquele comércio na cidade, então eles estão cagando pra você que é cliente, assim. Então você vai lá tentar fazer a gente tinha que ir lá, ficar batendo na porta do cara pra tentar pagar o aluguel, e os caras não estavam nem aí, não estavam nem na sala lá. Caralho, só uma crítica construtiva aí pros comércios de Rio Grande da Serra. Mas deixa passar o vencimento pra tu ver como eles não vêm atrás. Não, pior que às vezes até quando vem... a gente nunca chegou a deixar atrasar, né? Mas não sei também, devia ter feito esse teste mesmo. O que é engraçado também em Rio Grande da Serra é que todo comércio que a gente vai lá frequentar, normalmente tem alguém que estudou com a gente que trabalha lá no comércio agora, né? Porque, tipo, a gente ia na imobiliária, tinha alguém lá que a gente conhecia da escola. Aí, por exemplo, a empresa de contabilidade que faz a contabilidade da Orbit até hoje, sei lá, tem uns 5 funcionários lá que estudou com a gente também. Então, cidade pequena é engraçado por conta disso, mas enfim, né? Então vocês fizeram alguns projetos, né? E o Retro Machina foi o mais recente, é assim, de vocês? Ou vocês já estão caminhando em outro já? Ou é mais recente? Mas só pra resumir rapidinho, a gente fez 2 jogos pequenos pra celular, porque a gente já tinha alguma prática em fazer jogo, porque a gente tinha testado algumas coisas na empresa que a gente trabalhava lá, mas bem simples. Aí depois a gente saiu e a gente falou assim, pra não dar um passo maior que a perna, a gente foi tentando aprender mesmo o processo de fazer jogo. Então a gente achou melhor começar com 2 jogos pequenos. O primeiro era o Shenlong, que era um joguinho bem simples, quase igual o Flappy Bird, assim, bem simples mesmo. E já deu um certo trabalho, mas a gente fez... O Shenlong é homenagem ao Dragon Ball, né, bichão? É baseado também naquele Shenlong chinês, assim, em geral, que também o Dragon Ball também tirou daquilo lá, né? Tirou também. Não, a gente não estava muito preocupado com a criatividade, não, era mais pra treinar mesmo. Então, mas mesmo assim... O Shenlong era um dragãozinho que você controlava ele, né, no touchscreen, era isso aí, eu lembro. Isso. Você apertava o touchscreen, ele subia, você soltava, ele descia na tela, e ia serpenteando assim na tela pra passar. Eu lembro dele, Você pensando na ideia é super simples, assim, mas mesmo isso já era difícil. A gente costuma falar mesmo. Às vezes o cara fala assim, eu quero fazer um jogo. Aí o cara bota um boneco pulando na tela e fala, tô fazendo um jogo. Mas você só vai saber o que é fazer um jogo mesmo quando você for terminar, sabe? Você tem que fazer a tela de start, a tela o menu, tem que fazer pausar, sair do jogo, tem que publicar o jogo numa loja. Então, assim, tem um monte de coisa que ninguém fica pensando na hora que tá pensando em fazer um jogo, mas que tem que existir, né, pro jogo funcionar. Então a gente fez essas etapas para aprender. Depois a gente fez o jogo Perfect Potion, que já era um jogo um pouquinho mais complexo, ele tinha várias fases, ele vinculava com o Facebook para você ter a pontuação lá, né, no celular e tal. Então já foi um pouco mais complexo. Aí, tendo essas 2 experiências, né, a gente quis partir para uma experiência maior, que foi fazer o Retro Máquina. Na época a gente ainda tinha um outro nome, chamava Uprise. E a gente tentou fazer algumas primeiras demos, né? Nossa, a gente tem algumas imagens antigas lá do jogo, é melhor nem mostrar, mas é ridículo, assim, de tão ruim, né? E... muito ruim mesmo. Acho que o Elton tem até salvo lá umas demos antigas, assim, bem ruim mesmo, assim. Tô falando, não tô zoando. O Elton é o acumulador, Aparentemente o Elton é o acumulador, então ele tem. Com certeza. Ele disse pra mim que tem todos os Oreocast, então é um acumulador bom, pelo menos. Pelo menos é um acumulador bom. E aí, tipo, a gente fez essas primeiras demos, começou a mandar pra alguns lugares, pedir feedback, mas mais ou menos na mesma época também tava acabando nosso dinheiro, assim, de tudo, assim, eu que já tava comendo Cup Noodles já não comia mais nada, a gente tava... Tava que nem um Homem-Aranha, viu, João? Tava que nem um Homem-Aranha do Tobey Maguire, tava vendendo o almoço pra comprar janta, bicho. Tá quase mas assim, isso são essas coisas ali que forjam o cara ali no fogo. Que motiva, mais né? grossa ali.
Que falam que a necessidade é a mãe da criatividade, né? Aí nessa época que a gente começou a tentar um pouco de tudo pra tentar financiar o jogo, porque a gente sabia que com o nosso dinheiro mesmo não ia ser o suficiente. Então a gente fez várias coisas. Numa delas, por exemplo, o Setista ajudou muito a gente. Que foi quando a gente foi no evento do Big, né? Que hoje em dia somos campeões aí do Big aí de melhor jogo brasileiro, né? Graças a Deus, né? Trabalho. Muito bem, parabéns. Depois de muito tempo, né? Mas na época lá que a gente era quase uns mendigos, a gente foi pedir ajuda pro Setista, que é um poliglota, e ele foi lá falar inglês pra gente. Que é o gentleman, né? O gentleman troglodita, né? Troglodita, poliglota troglodita. É um troglodita. Ele foi lá, que a gente não fala nem português direito, né? Você tá vendo que eu não uso nem plural direito nas coisas e tal. E aí o Setista foi lá conversar pra gente com algumas empresas, porque lá tem um esquema assim, tem várias empresas, tipo empresas famosas, a Bandai, outras empresas assim do ramo, assim, né? Acho que até a SEGA. A gente falou com a SEGA. Né? A gente falou com a SEGA, falamos, e a gente falou com a Sony e com a Microsoft também, cara. Também. A Sony... Verdade. A Sony, eu lembro que eu peguei o cara indo embora, assim, o cara já tava de pé, aí eu fui falar com a menina lá, falei, aí ela foi falar com o cara pra mim, ela pegou o cartãozinho dele e tal, foi bem legal, inglês, assim, né? Tu falou inglês, né? Tu chegou assim, what's your name, Single Dad e tal, e foi falando, né, e tal. Single Dad. Quando vocês foram falar com a Tectoy, né, eles não aceitaram, mas disseram assim, né? E se botasse... Cara, você acredita que até com a Tectoy a gente chegou a falar um pouco lá, que eu não lembro o que foi, mas tinha um conhecido meu que trabalhava com a Tectoy, ele chegou a mandar alguma coisa lá também. Tem tudo de tudo, cara. Bota aí a skin da Turma da Mônica aí, que dá certo aí. Cara, tem tudo. Já vi isso. Troca essa chave de fenda que ele tá usando aí, essa chave de grife aí, bota o coelho Bota o coelho na... coisa não, e você acredita que a gente foi lá... Se ao invés do robô fosse o Cebolinha. Cebolinha! Vocês estão zoando aí, mas na verdade a gente foi mesmo lá na Turma da Mônica de verdade, cara. Olha aí, rapaz. Olha aí. Um episódio especial, um filler aí que teve nesse tempo todo foi que isso aí ninguém sabe, é um negócio inédito. É verdade, inédito mesmo. Ninguém sabe disso. Que a gente falou na cagada. Eu sempre postava várias coisas do jogo no Facebook e tal, né? Até pra tentar angariar mesmo alguém que se interessasse em financiar e tal. E aí, um dos caras que trabalhava na Turma da Mônica, inclusive ele é um dos criadores da Mônica Toy, não sei se vocês já viram no YouTube Mônica Toy e tal. Vocês que tem filho pequeno aí devem ter visto. Minha filha ama, cara. Então. Minha filha ama Mônica Toy. Que é só com um sonzinho na boca, né? Eles não falam e tal. Então, um dos criadores mesmo dessa vertente da Mônica, né, da Mônica Toy, ele viu um vídeo do Retro Máquina, ele gostou muito, ele entrou em contato comigo, assim, falou, cara, achei muito legal tal, o jogo que vocês fizeram tal. A gente acha que os jogos da Turma da Mônica ainda não fizeram algum jogo, até então na época, né, faz tempo isso já, acho que saiu outros jogos depois melhores também. Mas aí, tipo, na época ele falou assim, tem pouco jogo pra celular da Turma da Mônica tal, eu queria fazer alguma coisa do Mônica Toy, e aí a gente foi lá ele convidou a gente foi lá no estúdio mesmo do Maurício de Souza lá na Lapa, se eu não me engano. E a gente entrou lá, conheceu tudo, ele mostrou tudo, ganhou um monte de brinde. Eu me senti até no Parque da Mônica, assim, foi bem legal. Curou um trauma de infância minha de olha aí, Bem legal, cara. E o pessoal foi muito gentil com a gente. Ia ser massa se eu tivesse aparecido o Maurício, né? O Maurício de Souza, né? Então Maurício, eu tava com essa esperança aí, mas ele falou que o Maurício vai lá de vez em quando só, hoje em dia, né? Tá mais quase aposentado já. Seria massa se tivesse mas a gente não viu um jogo aí da Turma da Mônica, vocês fazendo um roguelike. Então, ia ser doideira, ó. E quase roguelike com um maluco. Nossa, um roguelike da Mônica ia ser interessante. Tinha que fazer o Mônica Vânia. Mônica Vânia ia ficar massa. Eita, Mônica Vânia. Mas sabe por que não rolou? Horácio. Horizon Zero Dawn com o universo do Horácio ali. Ia ficar massa aí, ó. É mesmo. Horácio Zero Dawn. Esse aí o setista ia gostar, hein? A Turma da Mônica tem pano pra manga pra muito tipo de jogo mesmo, né? É muito jogo, é um universo bem grande mesmo. Mas aí, assim, a gente conversou bastante com eles lá, tal, eles gostaram da ideia, gostaram do que a gente tava fazendo e autorizaram, inclusive na época, assim, a gente ia fazer um jogo da Turma da Mônica, só que a gente teria que bancar, funcionava mais ou menos assim, como eles já são uma marca gigante, uma marca muito famosa, a gente ia bancar a produção do jogo do nosso bolso.
E eles iam ceder a IP, né, da Turma da Mônica, assim, a licença. Né? E a gente dividiria o lucro, né, do jogo, né, quando saísse pro celular e tudo mais e tal. Aí, só filé. Nossa, não, pra gente foi muito legal, só que como a gente era uns pobres pé rapado, né, a gente não tinha dinheiro pra produzir o jogo do nosso próprio bolso, então a gente acabou tendo que abortar também essa ideia aí, a gente agradeceu muito, mas como a gente não conseguiria produzir o jogo, talvez se a gente tivesse conversado com eles antes, né, isso, eu não lembro, hein, Alto, você lembra que ano? Que foi, acho que 2018, não vou saber te falar. Foi bem recente então, né, 2018. 18, 19, é que tá passando tão rápido que eu já nem lembro mais. Então, assim, foi bem legal. Não foi nessa época do Big? Porque eu lembro dessa história. Foi na época do Big. Acho que foi mais ou menos na mesma época. Acho que foi na época do Big mesmo. No Big, a gente... No caso, eu conversei com as empresas que falavam em português e o Setista conversou com as empresas gringas, né, que falavam inglês. Então a gente tentou um pouco com todo mundo. Se quiser contar um pouquinho mais, ô Setista, como é que foi lá? Pra mim foi um processo muito legal, porque eu nunca tinha feito pitch de jogo, né? Então, tão legal foi que eles montaram a apresentação, o Pascoal, o Elton, o Valnei, todos eles montaram a apresentação, né? O visual mesmo, o PowerPoint lá e os pontos fortes, né, do jogo, bastante imagem, essas coisas. E, cara, acho que foram umas 15 empresas que eu falei, e foi gente grande, que nem o Pascoal tava falando aí, eu falei com a Sega, falei com a Microsoft, falei com a Sony, falei com várias produtoras menores, assim, mas que tem bastante jogo que ninguém conhece, né? E teve bastante interesse, assim, um monte de gente. A gente fez uma lista, né, de tipo empresas que quiseram saber mais informação, né? E aí a gente acabou, como o jeito que deu certo, acho que o Elton e o Pascoal podem falar melhor aí. A gente até falou pra SEGA que o Elton ia fazer um jogo do Sonic perfeito 3D lá, mas eles não quiseram. Eu não queria isso, hein? Se eles autorizassem, a gente tinha feito o Sonic Nessa Mania época antes ele deve Sonic ter Mania. dito assim, né? Não, e se colocasse uma cena com a baleia? Aí os caras, rapaz, mas é mesmo, rapaz. Os caras foram lá e fizeram. Eu lembro que eu falei pro cara. Do Elton. Falei, não, a gente tem um entusiasta de Sonic, não sei o que lá, o cara gosta pra caramba e tal. Aí o cara até ficou meio, que legal, sabe? Mas acho que ele pensou assim, todos eles devem falar isso, né? Tipo, sempre tem um fã do Sonic das empresas que querem fechar assim, com a gente. Né? É a maior autoridade de Sonic na América Latina aqui, você pode confiar que vai sair um jogo bom. Mas assim, continuando, o maior drama de vocês, né, em resumo de toda essa trajetória que vocês comentaram agora, né, que o Pascoal narrou, era praticamente o capital, né? Como conseguir o capital para fazer um jogo indie no porte do Retro Máquina, né? Do Retro Machina, né? Como é que foi isso, Pascoal? Como é que tu conseguiu essa façanha junto com os meninos? Como é que vocês fizeram a magia negra aí de conseguir essa grana? Então, eu fiz aqueles cursos de coach lá de financiamento, né? E aí em 6 dias eu tava com R$1 milhão aí e consegui bancar o jogo. Eu tô zoando, né? Coach quântico. Você vê esses cursos Tem no um YouTube cara aí, de um vídeo aí. Tem um cara de um vídeo aí que eu vi, que ele falou assim, eu vou lhe ensinar uma maneira de você ganhar dinheiro com games. Aí ele disse, eu falei, então ensina pra nós aí também. Primeiro você compra a fita lacrada, original, do Pokémon Blue. Aí você espera 10 anos ela valorizar. Quando tiver $5 mil, aí você vende. É muito fácil, viu? Fácil. Se você colocar dinheiro na poupança durante 10 anos, também vai render. É muito fácil. Mas falando sério, assim, né? Como a gente conseguiu. Na verdade, a gente tentou com várias empresas, assim, né? E lá na Big, a gente também conheceu o Carlos, que é um cara, ele é americano, apesar do nome Carlos. E ele é meio que um agente, né, um agenciador assim, de jogos, né, ele ajuda, por exemplo, quem está produzindo o jogo a encontrar uma publisher para o jogo. Ele não cobra nada e em troca disso, assim, se você conseguir financiar o jogo, ele leva uma porcentagem lá também, como se fosse a comissão dele, né, se ele conseguir financiar seu jogo. Então, pra gente também era vantagem, né. Caça-talentos, né, lá de games. Praticamente. É tipo assim, um ator, né, alguém tem um agente lá, seria mais ou menos isso, só que pra jogo, assim, né.
E ele é um cara muito gente fina, então ele também ajudou muito a gente na questão do feedback, assim, porque como ele conhecia muitos jogos, conhecia muitas publishers também, ele também sabia o que as publishers queriam, né? Então a gente mandou antes umas demos para algumas publishers e meio que alguns queriam, outros ficavam meio assim, outros não sei o que e tal. E com o feedback do Carlos, a gente conseguiu entender o que faltava no jogo. Então, o que a gente tinha feito no jogo até então? A gente tinha feito a gente tinha, desde o começo, quando a gente começou a bolar a história do Retro Máquina, a gente sabia muito bem o que a gente queria enquanto enredo, assim. A gente sabia que queria contar baseado nas ficções científicas do Philip K. Dick, do Isaac Asimov, né? Do Asimov. Então, a gente sabia que a gente queria criar uma jornada de um robozinho que ele ia se despertar como ser pensante e ele ia evoluindo a consciência dele até meio que chegar perto de um humano, assim. E isso era o plot que a gente tinha no início ali, meio que na nossa cabeça. Então isso meio que já era bem definido desde o começo do projeto, assim. Só que o gameplay em si, isso é até uma coisa que às vezes em jogo é bom você tomar cuidado mesmo, porque a gente foi pensando no gameplay conforme a gente foi fazendo. Então a gente tinha a ideia assim de ter uns mais ou menos o que tem no jogo final também, né? De ter puzzle, de ter partes de ação, que você entra em combate com os inimigos. Eu adoro os puzzles desse jogo, cara. É muito criativo, eu gosto demais. Eu me sinto maior inteligentezão quando eu resolvo os puzzles. Quando vai, né? Cara. Só que até então, a gente tinha pensado em ter puzzle e ter combate, mas não tinha essa coisa de controlar os inimigos. Ele lembrava muito Mega Man, porque o personagemzinho era um robozinho azul antigamente, e ele atirava com uma arminha, né? Meio que quem via assim o jogo, ele não tinha nada de diferente. Ele era um robozinho andando, atirando. A gente achou que só ter um personagem bem feitinho, um cenário bem feitinho na cena ia meio que ajudar a vender o jogo. A gente viu que não, que independente da competência que a gente nem tinha tanto na época, né? A gente foi evoluindo também depois. Mas a maioria das publishers... Mas comentando isso aí, eu achei mega, mega corajoso de vocês, porque o caminho mais fácil seria justamente esse, né? Colocar um robozinho com a arma inspirado no Sonic, ou melhor, no Mega Man, e o gameplay ficaria nessa simplicidade, né? Mas vocês foram lá, correram atrás e criaram um gameplay mais desafiador, que é justamente você controlar os outros robôs, né? E cada robô tem uma habilidade diferente que o jogador tem que se adaptar a ela. Eu achei isso aí bem desafiador, porque motiva realmente você a controlar os outros robôs, né? Porque se você não controlar, você só vai ter ataque de curta distância, né? Que no caso é o ataque melee, né? E isso, de você controlar os robôs, força você a atacar a distância. Porque quando você controla eles, você consegue atacar a distância e se protege mais. Sim. Cara, eu achei isso muito criativo. No começo eu não tinha entendido muito bem, mas o cientista foi lá e abriu minha mente, macho. Aí eu disse assim, cientista, tô doido pra atirar ele. Não, mas presta atenção, a ideia do menino aí. Aí foi como me toquei da ideia de vocês, que foi muito boa nesse sentido. Então isso aí foi um desafio, né, pra vocês, porque o gameplay dele ele é bem diferente em relação aos outros jogos, né? Eu só me lembro de cabeça jogos como aquele Brothers Tales of Two Sons, né, que você controla os dois irmãos, né? E o que mais? Eu não lembro mais assim de cabeça mais nenhum jogo assim que tem um gameplay parecido. Então, mas até, que nem eu te falei antes, ele tava um jogo sem nada disso, assim, ele era um jogo de um robozinho andando e atirando. Então, esse feedback que a gente teve do Carlos, junto com as publishers também, de que faltava algum diferencial no jogo pra ele chamar a atenção de fato e ter esse diferencial que, por exemplo, você comentou que o jogo tem agora na versão final, né? Mas então a gente deu aquele start, assim, a gente falou, poxa, então se a gente não fizer nada que o jogo tenha algum diferencial, ele não vai chamar a atenção só porque tá bem executado, entendeu? A gente tem que estar bem executado, com certeza. Assim, o jogo estar bem executado, ele não faz mais que a obrigação dele, então a gente teria que ter um diferencial, assim. Então, só que nisso, a gente já tava acabando nosso dinheiro, a gente tinha, tipo, 3 meses, assim, mais ou menos, de dinheiro, assim, contado pra... E nisso a gente tinha recebido esse feedback e a gente falou, ou a gente conversou entre a gente decidiu, falou assim, ou a gente dá tudo da gente agora, até acabar o dinheiro, e faz essa outra demo com essas modificações, né, pra deixar o jogo mais interessante, ou não vai ter como, né, financiar assim, tal. Então foi isso que a gente se dedicou pra fazer, a gente sentou, planejou bem. Na época eu lembro que eu tinha acabado de jogar o Mario Odyssey, então tava muito com aquela coisa de controle, de entrar nos inimigos, né, que o Mario Odyssey tem, assim, então aí também outra coisa assim que como a gente não tinha mais dinheiro nem tempo pra contratar nenhum freelancer de 3D pra fazer robô diferente, pra fazer nada, a gente tinha já alguns inimigos já, né, produzidos pra aquela primeira versão.
Então, a gente usou essa coisa de controlar os inimigos, além de ser um diferencial do jogo, também era uma forma da gente não ter que criar animações de power-ups pro personagem principal, né? Porque o power-up dele era a própria animação que já estava pronta do inimigo. Então, tem todo o lance de programar, que é muito difícil, né? Você controlar os dois ao mesmo tempo. E isso a gente se inspirou muito no Brothers mesmo, pra poder ter essa coisa de os dois analógicos, cada um levar um personagem e tal. Só que a gente foi meio que uma mescla de tentar ser criativo, adaptar também o que a gente já tinha e correr contra o tempo e contra a falta de dinheiro que a gente já estava tendo já. Agora... Então, pra nossa... Só concluindo rapidão, pra nossa... pra nossa felicidade, assim, em geral, nesses 3 meses a gente conseguiu fazer a demo, que até hoje é a demo que se você baixar na Steam, a demo do Retro Máquina, que até acho que foi a parte que o Joel jogou, né? O Joel, você falou que jogou só a primeira parte, né? Eu tô com o jogo inteiro. Joguei o comecinho dele. Fugindo da fábrica. Essa parte que tem lá no comecinho, que ele tá ainda na fábrica, a gente fez no final de tudo, né? Essa introdução. Mas a partir do momento que ele cai na floresta e sai andando ali, controlando os inimigos, aí a gente já tinha feito naquela primeira demo. Então foi uma coisa assim que... Pra gente foi bom, sabe, ter essa dificuldade. A gente acabou sendo criativo por causa da necessidade ali também. E depois que a gente fez essa primeira demo, a gente começou a postar em alguns lugares, né? Aí eu postei naquela página Indie Game Developers. E aí mostrei e tal. E eu postei sem muita pretensão, assim, porque a gente ia postando, já tava desesperado, meio também já acabando completamente o dinheiro mesmo. E pra nossa surpresa, quando a gente postou lá, teve um feedback muito grande. Lá nessa página só tem desenvolvedores mesmo, né? E entusiastas, assim, pra fazer jogo e tal. E tem alguns desenvolvedores bem parrudos, assim. Pra você ter uma ideia, um dos caras que comentou, elogiou muito essa demo aí quando eu coloquei lá, foi um dos criadores do Oddworld, sabe aquele jogo, Oddworld, que até saiu um remake agora e tal. Chamava de jogo do chupa-cabra, esse jogo aí. Esse jogo aí, Pascoal, ele é classicão do Play 1, né, mas ele é um jogo muito lembrado pela galera, ele é muito... ele é muito fácil, né? Também. Então, e o cara que é um dos criadores desse jogo, ele viu o Retro Máquina lá na época, aí ele comentou e falou, nossa, cara, achei muito legal o jeito do gameplay e tal. E nisso, como teve bastante burburinho lá, no fim, alguém que trabalhava na Super.com, que é a nossa publisher, né, no fim das contas, assim, viu o jogo, achou interessante, e eles também estavam começando naquela época, estavam abrindo a publisher, né. Aí eles mandaram uma mensagem pra gente no Facebook, a gente foi conversando, e aí no final, eles acabaram abraçando a ideia e financiaram o restante do projeto pra gente finalizar o jogo, né. Esse resumo aí foi mais ou menos a nossa saga aí, até conseguir falar assim, não, pronto, agora a gente vai poder fazer o jogo até o final e concluir mesmo, né. Mas pro pessoal assim que quer... tá com vontade de fazer um jogo, eu tô aqui com uns amigos, quero testar, fazer algum jogo e tal. É muito difícil, assim, do cara aprender a mexer na ferramenta, o cara tem que... Ou o cara já tem que ter um conhecimento prévio de linguagem de programação. Quem não sabe nada, tem algumas que não precisam, né? Tipo, o Game Maker ele tem uma linguagem visual, o Construct, se eu não me engano, também ela é uma engine que você consegue fazer só arrastando ícones, né? E a Unreal, se eu não me engano, também tem alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, mais fácil eu acho que seria o Construct, né? Ele é mais pra iniciante mesmo, pra quem tá começando, acho que é uma boa. Sabe o mais difícil, eu acho que é saber inglês. Que é uma coisa assim que é essencial, né? Porque tudo que você vai procurar na internet, todo o tutorial, o fórum, é tudo em inglês. Então, sem inglês, aí complica muito, né? Essa é fundamental. Praticamente, quem programa, né? Quer seguir essa carreira de programação, tem que saber inglês, né? Porque não tem como, né? Mas até pra mim que tô na parte de ilustração também, você saber pelo menos um pouco, assim, pra você ler. Tem vários vídeos de vários artistas em inglês, né? Explicando o processo deles também. Mas por exemplo, só dar um exemplo que eu acho legal pra quem é muito iniciante mesmo e quer dar uma brincada sem tentar fazer jogo. Eu comprei aquele jogo Dreams no PlayStation 4, PlayStation 2. E esse jogo, eu acho ele incrível pra quem... Por exemplo, eu não manjo nada de programação, né? Eu vi os meninos lá fazendo tal no Retro Máquina, mas eu faço a parte gráfica. Eu comprei esse Dreams aí e ele é uma ferramenta muito acessível, cara. Nele mesmo ele já tem vários... Ele é como se fosse um jogo do PlayStation 4, só que ele te permite fazer outros jogos, né?
dentro dele mesmo. O começo dele é bem legal, né, Pascoal? Porque é um mega tutorial te ensinando a fazer os jogos, né? E se você quiser se aprofundar mesmo, fazer jogos super complexos lá, ele tem vários vídeos lá que te ensina passo a passo mesmo, assim, ele te mostra um pouquinho e você começa a fazer, que nem eu mesmo, brincando ali umas 2, 3 vezes que eu parei pra mexer alguma coisa lá, já tava fazendo, sabe, cenário, com o personagem andando, com um monte de coisa, assim, ele é um jogo bem legal. Se você vê no YouTube aí, coloca assim, tipo, melhores jogos feitos no Dreams, você vai ver que são jogos feitos por pessoas que estão ali jogando e fazendo, né, não são, né, programadores, nem ilustradores, nem nada. Eles são pessoas ali que pegaram o jogo e começaram a fazer. Você vê jogos incríveis lá. Tem gente que fez o Sonic no Dreams, tem gente que faz o jogo do Mario, sabe? E sim, muito parecido com o que a gente vê num jogo mesmo. Aproveitando aqui que a gente tá falando do desenvolvimento do Retro Machine e tal, o Valdo Ardes, ele fez uma pergunta aqui no chat, perguntando assim como é que foi a organização de vocês. Se fizeram no estúdio, todo mundo junto, ou foram se comunicando online. Nesse período aí, vocês ainda estavam junto ou tiveram que trabalhar separado para fazer o jogo? Vocês trabalharam no mesmo estúdio, né? Lembra que vocês estavam pagando lá o aluguel? Então, depois que a gente conseguiu o financiamento da Publisher, a gente sabia que a gente ia ter que contratar pelo menos mais um freelancer assim, né? Mais uma pessoa para estar com a gente em tempo integral, para ajudar na parte gráfica, né? Que até então era só eu fazendo. E a gente imaginava que talvez outras pessoas tivessem que ir no estúdio. Então, como o Rio Grande da Serra, que é a cidade que a gente morava, ela fica no fim do mundo mesmo, assim, então só vai lá quem mora lá praticamente. Então a gente falou assim, Silent Hill do Brasil. E às vezes a pessoa vai e não volta nunca mais também. E aí a gente resolveu alugar uma sala um pouco melhor também, né? Uma estrutura um pouco melhor, no centro de São Caetano, que fica mais ou menos aqui, pra quem é do ABC sabe que tá perto de São Paulo, também tá perto do ABC, então ficou um meio termo ali. O Valnei também passou a morar em São Caetano depois, né? Ele se casou e tal. Então, pra gente ficou um meio termo, assim, pra todo mundo, né? Se encontrar e tal, então ficou legal. E a gente, nessa sala aí, a gente contratou também o Jussir pra trabalhar com a gente lá, que fez a arte conceitual do jogo. E aí trabalhávamos nós 4 lá em tempo integral, assim, todos os dias da semana, como é que fala? Produzindo o jogo em tempo real ali, conversando. Porque, lógico que pela internet você consegue fazer reuniões e conversar e tudo mais, mas quando tá fazendo o jogo em específico, tem muitas discussões e muitas coisas. Por exemplo, que nem eu faço toda umas peças lá pra montar um cenário, eu testo ali e tal, aí mando, aí o Elton faz o atlas lá do cenário e começa a montar. E nisso, por exemplo, se ele sente que alguma peça lá não tá boa, aí ele já olha pra trás e fala, Pascoal, essa peça aqui não encaixou, tal, não sei o que. Aí na mesma hora eu já corrijo a peça, já mando pra ele de novo, entendeu? Se ele fosse ter que mandar um e-mail ou marcar uma reunião online, então são detalhezinhos assim, bem... Parece pouco, mas acontece o tempo inteiro durante a produção, então realmente funciona melhor. Lógico que não é impossível fazer um jogo à distância, mas com certeza funciona bem melhor quando tá todo mundo no mesmo lugar. E durante quase a produção toda do jogo a gente tava todo mundo lá, né? Só no finalzinho, agora que por conta da pandemia a gente teve que parar, assim, também. Parar não, continuar o jogo, mas cada um trabalhando na sua casa, né? O finalzinho do jogo, na verdade. Um jogo que foi feito, né, assim, desse jeito aí que o Pascoal tá falando, que muita gente de locais diferentes, foi o Ori in the Blind Forest, Samuel. Várias pessoas de vários locais do mundo fazendo em conjunto, né, e o cara ia só juntando e colocando lá na programação do jogo e saiu aquele jogo lindo, né, é doido. Lindo, e ele é total. Não tem como dizer que são várias pessoas diferentes, com várias ideias. O jogo é muito único, né? Mas, assim, uma dúvida que eu tenho em relação a fazer esse jogo, pessoal. Vocês tiveram alguns problemas ou retrabalho com ele? Qual foi a maior dor de cabeça que vocês tiveram fazendo o Retromáquina? Qual seria, assim, que vocês lembram, assim, que... Poxa, mas eu tive um mega retrabalho. Eita, bucho doido. Vocês tiveram algum assim ou foi mais tranquilo assim? Foi sempre evoluindo? Ou teve algum momento que vocês botaram a mão na cabeça e... Rapaz, mas eu vou ter que fazer isso aqui de novo, um retrabalhozão gigante, meu irmão. Vocês tiveram um momento cyberpunk de vocês ou não? Cyberpunk! Eita, momento cyberpunk! Um jogo isométrico é um problema, né? Porque tudo é muito difícil.
a física ela tem que se comportar como uma física 3D, mas ela é uma física 2D, né? Ela é falsa, limita, né? O visual também, né? Ele simula um 3D, só que é tudo em 2D. Então, teve muita coisa que a gente colocava lá no isométrico que não funcionava. Você só vai ver quando tá montando lá, quando tá na tela mesmo, né? E teve que fazer. Teve uma parte em específico nessa parte da segunda área da Marination, que a gente fez o protótipo, chegou a colocar no jogo, que é uma parte da água, né? A gente tinha uma ideia de subir e descer o nível da água, e fazer puzzles com isso, empurrando um carrinho quando o nível tá baixo, você subia o nível da água e conseguia fazer dash no carrinho, né? E teve que ser descartado aquilo lá, porque quando colocou no jogo, funcionava. Ficava chato, não dava pra ver direito por causa do isométrico, a física não ficava boa. Então eu coloco o isométrico como a coisa mais complicada nesse jogo. É porque pode parecer besta a diferença, mas, por exemplo, você pega um jogo top-down, que nem o Pokémon do Game Boy, por exemplo, né? Que você tá vendo ele de frente, assim. Ele é uma vista de cima, mas você vê totalmente de frente as casinhas, né? Os carros e tudo mais. Então, por exemplo, até em termos de produção mesmo, né, de nível de produção, o personagem ele vai andar para cima, para baixo, que são duas animações diferentes, e ele vai andar para esquerda, por exemplo. Só que aí você flipa essa animação da esquerda pra direita, ele já tá andando pra direita. E aí quando ele vai na diagonal, você faz tipo ele andando de lado, totalmente de lado, só que ele percorrendo na diagonal, né? O Zelda do Super Nintendo é assim, vários outros jogos são assim. Top-down. Né? Agora, por exemplo, né? E aí quando você pega no isométrico que você inclina pra lateral assim, já implica... Ou você faz um negócio simples, né? Que daí as animações são simples mesmo, mas no nosso caso, como a gente queria passar uma ideia de um mundo coeso ali do jogo e uma parte de exploração bem vasta também, ia ficar estranho se o personagem tivesse só quatro direções de animação. Então, só pra vocês terem uma ideia, tem alguns movimentos tem 32, né, Elton, se eu não me engano? Alguns movimentos tem 32. Vários. Vários, né? A maioria. Acho que são alguns poucos que tem um pouco menos, né? E a gente teve, por exemplo, imagina, o personagem deu um pulo, você tem que fazer esse mesmo pulo em 36 posições diferentes para ele poder... Que nem o Elton falou, o jogo ele parece ser tridimensional, mas ele é 2D. Então, assim, a gente fez o robozinho principal, por exemplo, em 3D, só que no jogo, como ele funciona tudo em 2D, a gente transformava ele em sprite, mais ou menos aquele esquema que era feito no Donkey Kong, né? Que era feito no Silicon Graphics lá, o boneco 3D, aí depois renderizava em sprites e rodava no Super Nintendo. Então, o processo era muito parecido com isso. E no caso a gente... isso é uma das dificuldades, né? Teve várias outras. Na questão gráfica também, pelo jogo ser isométrico, por exemplo, que nem eu tô acostumado a ilustrar, aí eu ilustro uma paisagem, a paisagem tá legal. Quando você coloca no isométrico, você só vê chão, tá ligado? Como a câmera tá de cima, não adianta você imaginar um pôr do sol mal bonito, sendo que você só vai ver o chão do jogo. Então a gente teve, no meu caso, né, como uma parte gráfica, tive que aprender... a tentar deixar essa vista do chão mais interessante, né? Com mais elementos no chão, por exemplo, cuidando um pouco mais do piso, né? O tipo de desenho que ia no piso. O piso de vocês é altamente estiloso. Eu tô agora no Marine aqui, meu irmão, é estiloso demais. Mas tá doido, é massa demais. Não, isso é uma coisa que eu percebi também, e é uma coisa legal, Pascoal e Elton também, com certeza vocês... quando vocês entraram nesse contexto de arte, qual ia ser a direção de arte do universo, né? Que aí ele é mais arte deco, né? E é mais voltado. Isso. Todo mundo lembra muito de BioShock quando vê ele, principalmente no Marination. Eu tive vários flashbacks de Andrew Ryan lá, porque tem bastante estátua. E Pascoal, uma coisa que eu queria comentar com você, que eu fiquei muito impressionado no Marination, que tem bastante água, né? E vocês usaram profundidade de uma maneira muito legal lá, porque toda vez que eu vejo aquele robô que ele tá submerso e a mão do robô tá pra fora, segurando num guardrail, assim... Cara, eu acho aquilo muito legal, porque você dá... O negócio é chapado. Se você parar pra pensar, tudo aquilo é chapado, entendeu? Não é... É o que você falou, é o 3D emulado, é o 3D emulado no 2D. Só que o jeito que você fez aquela... Por exemplo, aquele robô... E outros, que aquele robô, ele me surpreendeu bastante. Mas tem outros
partes do jogo também, que também tem esse mesmo. Mas esse negócio, essa ideia de profundidade usando, assim, eu achei muito legal, cara. Essa parte. O cientista falou aí, eu lembro no começo. Logo no começo você tá fugindo da fábrica, né, lá. Aí você passa por uma ponte gigante, aí tem um robôzão gigante lá atrás. Eu, vixe, pode crer. Muito massa, mano, então, legal demais. Essa parte do Parallax, além da ilustração em si, né, também, mas também teve, por exemplo, muita coisa da programação de conseguir viabilizar aquilo lá, né? O Elton fez vários esquemas lá que a gente queria passar essa sensação de tridimensionalidade, né, mesmo com as coisas chapadas, e a gente tentava filmar, só que a câmera isométrica, ela não pode ter perspectiva, tá ligado? Ela tem que ser chatada. Assim, é difícil de explicar, mas pra ser isométrica, ela não pode ter perspectiva, assim, ela tem só os parâmetros do isométrico. Mas isso que vocês estão falando do isométrico, viu, Joel? Mas isso que o Pascoal tá falando do isométrico não ter o céu, não poder mostrar o céu, mostrar mais o chão, isso incentivou mais ainda a criatividade deles, porque o jogo é lotado de easter eggs, mano. Eu achei alguns, mas a gente achou uma porrada aí. E isso acaba motivando vocês a criarem vários easter eggs que, quando você encontra, você fica mega felizão, né? Tipo o DeLorean, né? Que você encontra o carro do DeLorean. Ou então uma loja que tem um nome Oreo. Caralho, doido, eles botaram o nome Oreo nessa loja. Esse aí poucos vão reconhecer, né? Esse do Oreo. E outra também que o Elton me falou, né? Que quando eu mostrei, o Elton falou, cara, isso aí só dá pra saber brasileiro. Brasileiro ou mexicano, que é o restaurante da Dona Florinda, né? Que vocês colocaram. Cara, é muito foda, porque isso valoriza mais ainda o cenário, né? Porque você não tá olhando pro céu, mas o universo ao seu redor é lotado de referências, cara. Isso é muito bom, porque você vai jogando e o tempo inteiro se identificando e vendo vários detalhes, você fica mais atento ao cenário em si, a atentar aos detalhes, né? Porque o céu poderia até ofuscar a visão do jogador em observar o cenário, e dessa forma que vocês fizeram, o isométrico ficou ótimo, porque motiva a gente mais a observar mais ainda o cenário, que ficou ótimo, cara. Eu gostei demais, assim, principalmente os easter eggs. Então, a gente tentou várias dessas saídas, assim, nessa parte, assim, dos easter eggs, dos colecionáveis, tudo, a gente sempre tava em foco, assim, que se o jogo se propõe a ser um jogo de exploração, é muito chato você explorar e não encontrar nada legal, né? Você explora e encontra o mesmo cenário que você já tinha visto outras vezes. Então a gente tomou esse cuidado de cada partezinha do jogo que você encontrasse, cada área secreta, cada coisinha, você encontrar sempre alguma coisa diferente, assim, que te parabenizasse, assim, vamos supor, né? Tipo, por ter procurado um pouco mais, né? Os easter eggs tem muito disso. Na parte também de não ficar claustrofóbico, assim, por conta de só mostrar o chão, a gente também tentou fazer muitas áreas que são vazadas, né, que você pode ver, que nem você tá na Atomic City, lá você passa em muitas pontes, né, que você consegue ver a cidade lá no fundo. Então, tem algumas partes que tem reflexo na água, tem reflexo do céu, né, pra você também sentir esse respiro um pouco também. Tu falou daquela parte que ele tá passando, né, que é um dos poucos momentos 2D, que você olha assim um fundo, e eu até bati a foto e botei no grupo lá do WhatsApp que a gente tava conversando. Cara, o visual das casas parece aquelas casas do Jetson. Tem muito... Cara, é muito foda, velho. É muito foda. Os Jetsons também são baseados nessa estética que a gente usou no jogo, que era o retrofuturismo, né? Uhum. Então acaba que o BioShock também pega muita referência disso. Então é uma coisa que acaba, tipo... Como é que fala? Todos vão beber na mesma fonte, assim, e acaba tendo essas influências, né? Que nem até o pessoal às vezes fala assim, o robozinho parece o Clank, né? Do Ratchet & Clank. É porque todos esses tipos de robô que tinha, né, nesse tipo de história, assim, são esses robôs que parece... Ele não é um robô tipo aquele robô do Google lá, né? Ele parece um ser humano vestindo alumínio, assim, né? Que ele meio que, tipo, tem um braço igual do ser humano, a cabeça ali. Então, a gente foi buscar nessas referências para tentar chegar mais ou menos no mesmo resultado, né? É porque acaba que a direção de arte tem essa função de evocar alguma sensação. Como a sensação que a gente queria evocar era do retrofuturismo, né? Teve que realmente se valer desses elementos para conseguir trazer essa sensação para quem tá jogando mesmo, né? Mesmo que a pessoa de repente não conheça exatamente o retrofuturismo e tudo mais, né? Uhum. Além uma coisa que a gente tentou colocar muito também na parte, né,
em tudo no jogo, a música também influencia muito nisso, é na parte da sensação de solidão, né? Porque como é um mundo todo abandonado. Lembra muito a música do Metroid, cara. Em certos momentos eu, caralho, é muito Metroid, doido, caralho. Tem influência mesmo. Muito bom. Mas assim, em relação à influência, tu falou a palavra da vez, eu falei de muita coisa que eu acho que mas eu queria que vocês confirmassem mais influências assim, ó. A gente falou de BioShock, a gente falou de Bastion devido... Tem uma pergunta de influência também. Aí. Diga aí, Joel. Fala aí a sua pergunta de influência, que eu complemento com a minha. Eu queria perguntar, mas se eles se influenciaram no Dark Souls pra fazer a esquivazinha do robô, mano. Que a esquivazinha do robô é Dark Souls total, meu livro. Da cambalhotinha, né? Eu acho que até teve, cara, um pouco de... Pra te falar a verdade, nenhum de nós joga Dark Souls lá, né? Nem Olha o Elton, nem Mas assim, mas em relação às influências, Pascoal, o que é que a gente pode ver mais? Bastion, com certeza vocês se influenciaram do Bastion devido a esse modelo de jogo isométrico, né? Porque o pessoal da Super Giant, praticamente todos os jogos Zelda, dela né, são... Também. Pois é, mas o Zelda ele é mais top-down, né? Os Zeldas mais antigos, né, Joel? O Zelda era mais top-down, né? Pois é. Então, mas, desses... no caso da Super Giant, a gente não quis fazer o jogo parecido com o Bastion na forma de jogar, mas com certeza por ter essa vista isométrica, a nossa maior referência de solução das coisas era da Super Giant. Por exemplo, que nem a gente começou a fazer os cenários e começou a ficar meio sem graça. A gente falou, não, mas por que o Bastion é tão bonito? Por que o Hades é tão bonito? Aí o Elton falou assim, é porque a desenhista deles é muito boa, né? O nosso é meio capenga aqui. Que história é essa, mano? Esses bichos são foda. Bonito, mano. Tá bonito. Não, mas eu falo assim, a gente ia lá ver como é que eles faziam pra falar, não, o cenário deles é muito bonito porque tem muito detalhe no chão, né, nos pisos e tal, tem muita coisa, então a gente tentava alcançar isso, né, na medida da minha capacidade também. Por exemplo, o personagem tá batendo o golpe, só que não tá tendo muito impacto. Por que o deles parece que tá tendo um impacto muito grande? Então a gente via que o personagem, além de dar um golpe, ele tinha um rastro do golpe muito grande também. Então, várias soluções de problemas do jogo a gente ia tentar buscar neles como que eles resolviam, né, pra gente tentar resolver no nosso também. Então foi uma escola nesse sentido, assim. Agora, em termos de jogo, teve vários, né, por exemplo, tem um pouco do Zelda também nessa coisa de como alguns puzzles de cenário, né, porque os nossos puzzles não são aqueles puzzles, tipo, jogo point and click, né, que você entra lá e você fica, tipo, 2 horas tentando adivinhar o que é um negócio. Eles são aquele tipo de puzzle que você olha, você conhece as suas habilidades, você olha o cenário e tenta juntar uma coisa com a outra pra passar, né. Pois é isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar do Zelda, a influência do Zelda que eu senti, sabe, Pascoal? Eu acho que vocês se inspiraram. Tu chegou a jogar o Zelda Breath of the Wild ou não? A gente jogou, só que quando saiu esse jogo a gente já tava produzindo um Retromáquina, mas com certeza influenciou em algumas coisas também. Porque a impressão que eu tenho é que os bunkers do Retromáquina, ele lembra muito as salas lá do Zelda, do Breath of the Wild, que você tem que resolver os puzzles. As shrines. Como é o nome? As shrines. Né? Ela lembra um pouquinho as shrines, sabe? Que você tem que resolver os puzzles dentro daquele bunker ali, porque as shrines, querendo ou não, são bunkers, né? São bunkers mágicos, né? Então isso lembrou também muito Zelda. Agora, BioShock, eu falei pro cientista, ele não acreditou. E eu queria ouvir da boca de vocês. Essa aí eu pode falar melhor também. A minha teoria, porque eu disse assim, cientista, essas 3 cidades aí, mas pelo menos as 2 primeiras cidades, Mancho foi inspirado em BioShock. Não é possível. A primeira eu poderia colocar, como ela é no céu, inspirada em Columbus, né? Que é do BioShock 3. E a segunda... Colômbia, desculpa, toda vida eu falo o nome errado. Colômbia. E a segunda, claro, né? De Rapture, né? Que é na água, né? Que é no mar. E aí, realmente, é ou não é? É isso que eu queria saber. Porque a terceira, eu não joguei a terceira, que é na montanha, né? Porque não tem também o terceiro cenário de BioShock, né? Que BioShock não lançou o terceiro cenário, mas lançou esses 2 primeiros aí. E aí, Elton? É ou não é? Então, a inspiração dessas cidades vem muito do Jacques Fresco, né? Que era um futurista lá dos anos... Ele morreu há pouco tempo, né? Ele tinha aquele projeto Vênus, né? Que ele tinha uma cidade na água. Então a ideia veio de lá, né? Mas até talvez a do BioShock também talvez até seja. Que as referências às vezes são as mesmas, né? A única pergunta de BioShock que eu tenho é...
Enquanto eu tava lá na Marine Nation, eu fiquei olhando pra dentro dos aquários pra ver se eu achava ou um slug ou uma armadurinha, né? do Big Dead. Vocês colocaram alguma referência de algum easter egg do BioShock? Não, hein, cara. Dá tempo de desenhar e colocar ainda. Não, tem que botar isso aí, porque tem que botar numa atualização. Tem coisa escondida naqueles aquários lá, hein, ó. Tô dando uma dica aí, ó. Tem negócio escondido naqueles aquários lá. Tem easter egg, mas não é isso não é do BioShock não. Tem. E não é do BioShock. Ah, não, tá bom. Porque eu fiquei pensando muito nisso. Porque o tempo todo que eu tava lá na Marine Nation, aí eu vi aquele personagem que tava segurando aquela engrenagem, né? Que ele tinha várias estátuas de um personagem segurando a engrenagem. Sim, sim. E aquilo é muito Andrew Ryan, né? Aí eu pensava assim, talvez essa seja a referência mais direta, né? Porque da figura do Andrew Ryan e tal. Mas eu fiquei todo com o aquarinho que eu via, eu tentava achar um Big Daddy lá dentro, cara. Não, então, mas nessa uma influência que o BioShock teve muito foi na forma que conta a história, né? Por exemplo, dos audio diaries lá, né? Que ele, no nosso caso é com os textos, que ele também é uma maquininha ali, parece um audio diary também. Você encontra e vai vendo os textos dos personagens. Então, né, nesse quesito influenciou muito. E na parte gráfica, assim, na parte do Art Deco, que é muito forte no BioShock, principalmente no primeiro, né? Que o BioShock, o Infinity, ele é mais steampunk, né, a influência dele. Já os dois primeiros BioShock, eles são mais no Art Deco mesmo, nessa estética. Então, muitas vezes eu procurava na internet imagens do BioShock também pra me basear assim um pouco em como eles faziam algumas partes de cenário, né? É como o jogo é 3D em primeira pessoa, acaba sendo um pouco diferente a abordagem que eles têm ali, né, pra tratar. Agora a gente vai pro bloco que a gente tá esperando, né, Ceti? A gente tá esperando muito por esse bloco aí, que é o que achamos do game. Vocês dois têm aqui 3 tipos de jogadores. Temos um jogador que jogou só o começo, que é o Joel. Tem o jogador que tá da metade pro meio, que sou eu. E tem o jogador que zerou o jogo. Eu quero primeiro as impressões de quem jogou o comecinho do jogo, que é o Joel. E aí, Joel, quais as suas primeiras impressões de Retromáquina pra você passar aqui pros criadores? O que é que você achou do jogo? Que o Joel... Pense no cabo pra manjar de jogo assim, estilo Metroidvania, né? E nesse estilo aí de vocês, que no caso é Metroidvania isométrico, que eu não sei que nome colocar. Vamos chamar de Metroidvania isométrico. E aí, Joel, o que é que você achou do jogo? Eu nem considerei assim um Metroidvania assim e tal. Eu considerei mais assim, tipo um jogo RPG mais parecido com os roguelike, né? Assim, com Hades, com Bastion, né? E tudo. Mas eu achei bonito demais, cara. Achei bonito o cenário do jogo, a história. Eu achei a história ela é interessante, né? Os desenhos ali os gráficos são interessantes também. É bem legal essa parte assim do retrofuturista. A única coisa que eu acho que eu criticaria do jogo, não sei se vocês vão lançar atualização disso aí, mas é o tamanho do texto, mano, porque o tamanho do texto é muito pequeno, é muito minúsculo. O Elton pro cara ler aqui. O texto, a gente tem uma tradução hoje. Saiu uma tradução hoje na Steam que corrige isso. Olha se aí, você for lá e baixar, já vai ficar com texto grande já. Olha aí, rapaz. Aí essa deve chegar depois pros consoles, né? Que eu tenho. Os consoles chegam provavelmente semana que vem já. Essas aí mudanças sim. Aí que levam um tempinho, né? Aí não, então a gente ouviu vários feedbacks, assim, né, de quem jogou, algumas coisas com o controle do inimigo também, né, então algumas mudanças já foram feitas, já estão até em todos os consoles também. Essas mudanças, assim, pequenas de detalhe, assim, de jogabilidade, a gente já tá, tudo que a gente puder fazer pra melhorar, a gente tá ajustando também, né. Algumas coisas, assim, que nem, por exemplo, teve algumas críticas que a gente recebeu de gente que, por conta do jogo ser isométrico, o cara achou que ia jogar o Hades mesmo, né? O Bastion e tal. Então, assim, o cara foi com aquele intuito de jogar um jogo que fosse focado no combate. E, na verdade, nosso jogo é focado na exploração, nos puzzles. Então, pode ter essa... Isso. E não é roguelike. Ele tem uma história, os níveis deles são pensados... Foram construídos manualmente mesmo, né? Pelo Elton lá. E então não é roguelike, não é procedural. Então, assim, as cidades a gente construiu tentando parecer que era uma cidade daquele universo ali. Então tem todo esse. Essa parte de Metroidvania você ainda não viu muito, Joel, porque você ainda tá no comecinho. Mas quando você chegar na cidade, você vai ver que ela é semi-aberta, né? Então você pode sair explorando a cidade e descobrindo assim, o jogo, né?
Vai ter 3 mapas, Joel, estilo Metroidvania ainda pra tu jogar, entendeu? São 3 mapas gigantescos, mano. Eu tô no segundo mapa aí, e o Cetista terminou os 3. Aí ele zerou o jogo. Mas assim, eu vou falar minhas impressões aqui, mas antes de eu falar minha, eu vou dar uma lida aqui, agradecer o pessoal que tá no chat. Mandar um abraço aí pro Christian, o Dudu, viu, Joel? O Dudu nunca perde nossa live. O Valdo Artes, né, que também tá no chat. Um que chegou aqui, que era ouvinte antigão do Orion, que eu me lembro dele, que é o Elucida, se eu não me engano é Lucida Gil, o nome dele. Salve, você lembra dele? Aí, mano. Lembro, hoje eu joguei até COD com ele aí no... É, Lustres, e aí, mano? Pois é, mandar um abraço aqui pra ele também, que ele tá no chat. O Elucidas, quando a gente foi na BGS, que a gente fez aquela BGS que foi todo mundo, não sei se o Elton lembra também, acho que o Pascoal tava também. Eu acho que o Elucidas tava lá, mano, o Dinho tava lá, o Elucidas tava lá, o Antônio Saturnino também tava lá. Pô, Antônio Saturnino é um clássico. Ele é clássico. Um que eu sinto muita falta, que eu nunca... Um que eu sinto muita falta, que ele se tornou até integrante do Orion e deu uma sumida, que ele era um garoto quando eu vi, vocês lembram dele? É o General J. General J também deu uma sumida, hoje em dia deve tá vovô já, de tanto tempo que já passou. Sim, mas continuando aqui, né, minhas impressões, né, como eu já falei, eu estou no segundo mapa, né, que é o Marine, né, e cara, eu estou gostando demais, mas realmente tem algumas coisas assim que, claro, né, que a gente pode melhorar. Uma coisa assim que, falando com o Cetista, a gente chegou num consenso, né, Cetista, que é em relação ao gameplay da escolha dos robôs. E isso aí, realmente, eu tive essa dificuldade, o Cetista também teve. E, por exemplo, para vocês dois terem uma ideia, eu acho que vocês podem ter passado por isso, que vocês programaram o jogo, fizeram o jogo, deve ter tido essa questão. Você chega numa área, tem 7 robôs diferentes, 5 robôs diferentes, mas você quer só aquele robô boxeador. O que é que você tem que fazer? Você tem que segurar um botão e ficar apertando outro botão até chegar no que você quer. Então, ele não tem um sistema de mira para você mirar o sensorzinho do robô na direção do robô que você quer. Aí, às vezes, você acaba tendo dificuldade para você controlar rapidamente, ter acesso rapidamente ao robô que você quer controlar, entendeu? Então, a gente tem um pouco de dificuldade nisso aí. O que mais que eu senti dificuldade? Samuel vai dizer que ele quer uma espadazona gigante pro robozinho. Aí, bota uma espada gigante aí pra ele que eu saio destruindo tudo. Eita. Pois eu senti falta também de novos upgrades pro robô, mas a gente pode ver isso no segundo jogo, né? Porque eu acho assim que, como vocês falaram, né? Não, a gente tinha pouco tempo, não dava pra fazer tantas adequações no personagem, né? Mas assim, seria bom pro segundo jogo, sei lá, uma nova armadura pra as armas do Kratos. As armas do Kratos rodando. Não, aí é viajar demais na maionese. Mas assim, uma coisa que eu percebo assim, galera, e vocês que entendem aí, que vocês criaram o jogo, essa tela de load que tem de um mapa pro outro, ela tem uma certa demorazinha pra carregar. Isso aí é porque ela tá carregando o mapa e salvando ao mesmo tempo, é isso? Eu não entendo direito, eu queria que vocês... Isso aí é uma coisa bem complicada, que assim, os mapas, isso que acontece só com os mapas grandes, que ele demora bastante pra carregar, né? O problema é assim, na Unity, quando você monta uma cena, ela cria uma lista com todos os objetos daquela cena. Tem a posição, tem o tamanho, tem o ID do objeto, né? E tem cenas no jogo que tem muitos objetos, tem 50, 60 mil. Então, aquilo demora para a CPU do videogame ou do computador montar a cena. Essa é a demora. E... é uma coisa que a gente até tentou otimizou um pouco, né? Mas ainda não ficou o ideal, né? Hoje, a gente, se fosse fazer um jogo hoje, já não aconteceria isso, né? Esse é um olhar, serve como uma lição. Tem coisas que só aprende fazendo mesmo, né? Eu peço até que tá com defeito, Samuel. Tá demorando demais, tá com defeito o Play 4 aí. Porque no Switch aqui foi aí. Eu tô usando o Pro, mas eu uso o PS4 Pro. Mas assim, as duas coisas... Pois é, que é um pouco mais rápido do que o normal. Mas assim, as principais que eu vi é essa, né? E em relação aos upgrades, eu vou ser sério com vocês. Os mapas, como eles são muito grandes, eu senti falta da habilidade do robozinho correr mais rápido. Mas tá doido. Eu fico imaginando aquele poder do Metroid no robozinho, né? Que dá tipo um dashzão doideiro e sai correndo pela fase, bicho.
Ia ser massa demais, mano. Eu senti um pouco de falta disso aí, porque realmente o robozinho ele corre, né? Mas eu sinto falta dele ter uma habilidade. Claro que pode ser que no 2 tenha isso, dele ter uma habilidade de correr mais rápido. Mas em relação aos outros gameplay, cara, eu gostei demais. O gameplay de controle dos robôs são incríveis. Eu achei muito inventivo cada robô. Tem um robô lá que ele trabalha de açougueiro, né? Que ele usa uma katana mesmo. É irado o visual do robô, cara. É muito criativo, cara. Eu gostei muito dos visuais, entendeu? Então, realmente é um jogo assim que me pegou de primeira, assim, logo quando eu comecei a jogar, quando eu baixei e comecei a jogar, já me pegou. E eu não tenho a mesma velocidade do setista pra zerar, mas com certeza eu vou terminar e depois eu vou pegar dicas com vocês pra pegar a platina, porque eu tava até falando com o setista. Diz aí, setista, o que é que ele tava falando? Que é a primeira vez que a gente passou por isso, né? Que a gente tem a dificuldade no jogo, a gente empanca, aí a gente vai falar com quem? Vamos falar com os criadores pra dar dica pra gente. É que nem João. Ele tá jogando Metal Gear Samuel quer o e falar com o Kojima ao vivo. É tipo a gente jogar Metal Gear, aí pancou no Metal Gear e vai falar com o Kojima no WhatsApp. Ei, Kojima, manda uma dica aí pra falar. Como é que passa dessa parte aí? Nossa, o Valnei que me ajudou com... O Valnei que me ajudou com pegar um dos cartões da Atomic City, de uma das portas coloridas pra abrir, cara, que eu não tava achando a sala. Mas o que eu achei, e assim, quem me lembra da Oreo e tal, sabe que eu gosto bastante de história e o podcast de BioShock, tudo, então, pra mim, e tinha algumas coisas da história que eu já sabia, que eu já conversava com eles, né, e tem algumas das coisas que eu já sabia que ia acontecer, e eu achei muito legal o jeito que foi feito, né, eu até tava falando pro Samuel, e eu falo pro Joel também, esse começo que você jogou do robozinho ganhando consciência, que ele olha a borboletinha, né, que é a primeira cena do jogo, ele olha a borboletinha e ele já tem uma consciência, assim, se você lê os textos, se você lê as coisas que você acha, e até tem uma parte no fim do jogo que contextualiza isso, e ficou muito legal. Até acho que foi o Alton que escreveu o roteiro, né? E, cara, achei que ficou animal, essa recontextualização, assim, das coisas que aconteceram. As opções eu também achei animal, são três maneiras que o jogo pode acabar. Eu acho que eu sabia das três, mas eu não sabia o caminho e o jeito que foi feito, assim. Então, também achei que ficou muito legal, é bem existencialista, assim, né? A única coisa que eu recomendo não sei se vocês podem atualizar isso também, é que as escolhas não fica muito claro o que vai acontecer quando você vai fazer a escolha, né? Porque você... E aí eu não sei se eu spoilo, eu não quero spoiler, porque eu quero que vocês passem pela experiência, que eu acho que vale a pena. Mas Você quer falar do final do jogo aí. Eu quero, eu tô doido pra falar da história do jogo. Ele tá querendo falar, ele tá querendo cara. spoiler, mas se ele fazer isso, vai spoiler Como pra derrota gente, pra o chefão final do jogo. Eita, o cientista achou difícil, chefão não, final, pra viu? mim, Ele penou, é difícil, não o foi? chefão final é foda. Eu tava jogando com o Samuel junto lá, achei difícil, achei foda. Mas em relação à história, assim, pra mim é só isso, porque as escolhas é uma palavra, geralmente, né, que você escolhe. Né, e você não sabe exatamente o que vai acontecer, então acho que sabendo o que vai acontecer, eu acho que é mais catártico, assim, sabe, de tipo, porque os três finais eu achei animal, né, e os três finais são completamente diferentes um do outro, e você tem sentimentos completamente diferentes, assim, né, do futuro, e as consequências são muito grandes, né, o que você escolhe, o que você decide fazer como robô tem consequências gigantes para cada uma das escolhas que você escolher. Então, você ter mais claro exatamente o que eu acho, é uma recomendação, né? Não sei se isso foi deliberado, vocês deixarem mais vago, né? Mas eu achei muito legal, achei pela história, não só pelo gameplay, pelos puzzles, né? Que aí a gente já falou bastante, que eu acho que vale bastante a pena, pela arte também, tudo, mas pela história também é uma coisa, é um final e como é que se diz? O resultado foi muito satisfatório pra mim, cara. Então
Acho que ficou bem legal, faz pensar bastante, assim. E, de novo, pra quem me conhece, jogo que faz pensar é meu tipo de jogo, né? Mas vindo de você isso aí é um baita elogio, hein, Cetista? Sabendo que você curte mesmo essa parte de roteiro, né? E também eu lembro também dos contos que você escreveu lá na época da Orbit, que era muito legal também. Então, eu particularmente fico bem feliz assim, de você ter gostado dos finais. E assim, sem spoiler nem nada, né? Mas você viu que tem, até essa parte da borboleta tem um porquê ali quando mostra o cara Sim. E tudo mais, né? Sem spoiler, quando eu vi. Eu tava com o Samuel, né? A gente tava no PS4 conversando e eu tava jogando. Aí eu cheguei nessa parte e o Samuel ele falou: não, mas a borboleta, ele olha pra borboleta, e aí ele acorda. Tipo, o Samuel não tava entendendo muito assim, né? Tipo, como assim? Não sei o que lá. Aí quando eu vi essa cena, eu falei: Samuel, sua resposta, sua pergunta será respondida, vai ficar tudo claro. Massa. Não se preocupe, sabe? Eu achei sensacional, cara. Achei muito legal. O jeito que vocês fizeram foi sutil. Que eu acho que esse é o jeito certo de fazer. Não é você jogar na cara. Sim. Mas tá lá no background. Aí quando você olha, você fala, ai, caralho, então é isso, sabe? Assim, isso é muito legal, cara. E isso mostra que vocês confiaram nos jogadores o suficiente pra encontrar essas coisas sozinhos, né? Que vocês não jogaram na cara da galera as respostas, né? Foi um negócio mais sutil mesmo. E não só isso, né? Tem outras coisas também, que é mais sutileza, que eu achei legal também. Que, de novo, não posso spoiler, porque o Samuel é lento. E assim, outra coisa que eu recomendo também. Leiam os textos, leiam a história. Os textos e as imagens, tudo, mostram um timeline muito legal de como as coisas aconteceram, né? No planeta, como o planeta chegou do jeito que tá. E principalmente os humanos, né? Tipo, o destino dos humanos e o que foi acontecendo com os humanos e tal. Esse tipo de ambientação eu acho muito legal, cara. Então, outra coisa aí que eu acho que é um puta diferencial, assim, uma história boa que fica, né? Então, a gente teve muito essa discussão, assim, né? De deixar muito em aberto também no final, né? Para as pessoas também imaginarem, sim. Né, o que foi que aconteceu. Então acaba tendo uma coisa que a gente tentou deixar também muito assim, até depois o Elton que escreveu o roteiro, ele pode até comentar melhor também, mas a gente tentou fazer duas histórias, né, uma é mais concreta, que é o que aconteceu com o mundo, então você vai achando os textos, você vai descobrindo, algumas coisas também ficam em aberto também, né, no que aconteceu com o mundo, e tem essa história do robô, que é a história que você atravessa mesmo no jogo, então a do robô fica muito mais em aberto, eu acho, assim, porque vai muito do que você interpretar, né? A do mundo tem um pouco mais de definição, assim, né? No que aconteceu com eles e tal. E quando você começa a jogar, dá a impressão que é aquela típica história que, os robôs criaram inteligência e mataram os humanos, mas, tipo, na verdade, você vai descobrindo que, na verdade, né? Tem muita coisa na entrelinha, mas os próprios humanos, né, que meio que cavaram, assim, um pouco o que aconteceu com eles, mas eu também não vou falar muito pra não dar muito spoiler, né, mas... Assim, são duas linhas narrativas, né? Uma que é a do robô, é a maneira que você vive. Você vai estar lá junto com o robô, vai acompanhar a jornada dele. O que ele quer, que mostra no começo, é se reparar, né? Consertar o problema que ele tem e voltar para a personagem dele pro meio dele. Essa você vive. A outra linha narrativa do passado é que você descobre. Ela aparece nos cenários, ela aparece nas imagens, né, que você pega, e ela aparece nos textos, né? Tudo isso conta a história e cria esse mundo, né? Sim, eu queria. Não, e até o próprio cenário mostra, porque tem algumas partes que você entra, principalmente na montanha. Tem uma parte que você entra que é a parte principal, a entrada principal, só que do lado de dentro, né? Que quando você chega, a porta tá fechada, mas depois você chega do outro lado. E ali tem alguns elementos de algumas coisas, que eu também não quero spoiler muito, que você já vê o que tava acontecendo ali, entendeu? Só que você não sabe o timeline, né? Você não sabe quanto tempo passou, essas coisas. Então, tudo isso adiciona mais pro mistério, né? E, de novo, é sutil, né? Você vai vendo e é muito sutil. A questão do valor de venda dele na Steam. É algo colocado por vocês ou pela plataforma? Achei um valor super acessível. O da Steam é o melhor valor. Sim. Eu esqueço que a Pusher colocou os valores, né? Então, cada país tem um valor diferente, cada plataforma tem um valor diferente. É a estratégia deles, né? Então... Mas a gente também, por nossa conta, a gente queria que tivesse um valor acessível, né? Aqui no Brasil também.
Não sei se isso refletiu também na decisão da publisher, mas a gente esperava que tivesse um valor mais acessível assim, para quem é do Brasil, né? A Steam faz um pouco isso de avaliar cada país também, né? Sei lá, da situação de cada país e tem uma tabela de valor, né? Mas eu fiquei feliz que o valor da Steam, ele realmente é bem acessível mesmo, né? Se a pessoa quiser jogar assim, realmente lá... eu particularmente gosto mais de jogar nos consoles, né? Mas como o valor é um pouco maior, mas aí realmente pro cara não deixar de jogar, realmente na Steam é um valor bem acessível mesmo. Em termos de valor, realmente a Steam é o melhor, mas até agora o pior tá sendo o PS4. Pra galera que quiser comprar... Assim, não tá um preço cheio, né? Mas tá na faixa de... O que eu comprei, né? Foi R$104. Mas eu acredito, né? Que se a galera tiver um pouco de paciência, talvez tenha alguma promoçãozinha, alguma coisa assim, né? Mais pra frente, quem sabe, né? Mas assim, quem quiser comprar barato é na Steam mesmo. A Steam tá o melhor valor. Sim, mas continuando aqui as perguntas do chat, antes da gente seguir a pauta. O Elucida está falando aqui, ó. Cheguei no finalzinho de quando estava falando do Easter Eggs. Aquele símbolo no meio das portas do começo do jogo realmente são da logo do Orion Games? Ou será que foi coincidência? Não, com certeza. É o logo da Orion Games mesmo, já no que foda, eu não tinha pego. Caralho, mano, não peguei esse Easter Egg, nem o cientista pegou também, olha aí. Quando a gente desenhou aquelas portas lá, a gente nem sabia se ia conseguir financiar o jogo, né? Porque mais pra frente em Atomic City tem outras homenagens ao Orion Games, mas aí como a gente só ia conseguir fazer aquela demo inicialmente lá, o que a gente conseguiu colocar de Easter Egg ali do Orion, a gente colocou ali mesmo, né? Então nas portas tem mesmo. No inventário do jogo tem o logo do Orion e esse Orion, né? Quando você apertar Select lá, que vai ver. Quando você apertar o pause lá que você vê aquele monitorzinho, ele tem, como se fosse Orion ali do lado ali, né? Cadê? Aonde? Ele vai querer um Easter Egg também. Não, quando você vai querer uma atualização que vai botar uma foto dele no porta-retratozinho do Samuel ali no jogo. Animal, cara. Muito legal. O Eduardo Santos chegou no chat aqui também. Mas assim, vamos pra essa parte aqui, galera. Antes da gente seguir pra próxima parte, eu queria fazer uma pergunta que eu queria elogiar, que a gente até comentou rapidinho sobre ela, que é em relação à trilha sonora. A trilha sonora foi composta por uma única pessoa ou foram várias? Que eu gostei muito porque ela é muito imersiva, né? Ela dá aquele tom Metroid, né? De você estar sozinho naquele mundo devastado e tal. E foi uma pessoa só ou foi uma equipe, assim, em relação à trilha sonora? Né? Duas pessoas. Duas pessoas? Duas pessoas. A primeira parte do jogo, até a Marine Nation, foi o Fernando Petri que fez. E a segunda parte da montanha e os finais foi o Clóvis Vilela. E assim, as referências, né, que a gente passou pra eles era coisas desse tipo, né? Acho que eles fizeram um Blade Runner também. A gente passou Vangelis, né? Então tem um pouco disso. Ficou muito bom mesmo. Estão de parabéns aí, que eu queria frisar isso aí, porque realmente a trilha sonora é muito boa. Vamos pro próximo bloco, negada, em relação ao futuro. E aí, o que é que vocês estão pensando em relação ao futuro? Vai ter DLC pro jogo? Ou já vão fazer uma continuação? Ou vão fazer um novo jogo? Tô curioso aí, será que pode dizer alguma coisa aí pra gente? Samuel quer um desconto aí pra DLC, um desconto. Eita, desconto pra DLC! O futuro é incerto aí. Não, tô zoando, mas a gente... no roteiro mesmo tem umas brechas, né? Até tem uns detalhes que já tem no roteiro original ali, que o Elton conta umas partes, né, de uns robozinhos que iam resgatar algumas pessoas lá e tal. Que é uma brecha, assim. Spoiler. É um spoiler, né? Não vou contar muito pra não dar spoiler, mas assim, nos roteiros do jogo original tem algumas brechas que já permitiriam fazer uma DLC. Não chegaria a ser uma continuação, né? Mas uma DLC. Por exemplo, na estação central, quando você chega lá, você chega no bondinho, né? Por um lado, se você olhar do outro lado, tá quebrada a ponte ali, né? A gente fez aquilo ali de propósito pra, tipo assim, se fosse contar algum momento antes, tal, ali poderia, na própria estação central, poderia ter um bondinho que leva pra um outro mapa novo, né? Uma coisa assim e tal. Então existe chance da gente ter uma DLC com novas histórias, né? Do próprio jogo, né? Então... A gente pensou em DLC que se passa no passado, né? Sim, Passa na época que não tava tudo em ruína. E aí a gente deixou isso em aberto, né? Mas assim, depende muito das vendas do jogo, né? Falar pro pessoal, se vender 1 milhão de cópias, a gente faz uma DLC bem show aí. Massa, eita, vamos ajudar
vamos ajudar. É isso aí, não, tá Muito certo, bem. cara. Mas fora isso, a gente tá trabalhando também em ideias para outros projetos, né? Que não seriam continuação do Retro Máquina também. A gente vem pensando, vem discutindo algumas coisas. Mas seria o mesmo estilo ou vocês estão pensando em fazer um novo tipo de gameplay? Ou seria estilo Retro Máquina também, com Metroidvania isométrico? Como é que seria? Vocês já pensaram nisso? Isso com certeza seria isométrico, né? Até porque a gente aprendeu muita coisa fazendo o Retro Máquina, tanto na parte gráfica quanto na parte de programação, de gameplay. E a gente queria fazer com essa câmera isométrica mesmo, só que de repente um jogo focado um pouco mais no combate, né? Também com puzzles, que eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito, mas como no Retro Máquina o combate é a parte mais simples, né? Até você falou do robozinho que ele não tem uma espada gigante e tal, mas é porque na narrativa do jogo ele era um operário e ele foi jogado pra fora da fábrica, então a gente não queria que do nada de um operário ele se transformasse num super guerreiro, né? Então a gente fez ele com um combate mais simples, até propositalmente para manter a narrativa, então tem também essa coisa do controle e tudo mais, né? Mas a gente pensa no próximo projeto focar mais nessa parte de combate, conseguir fazer uma coisa mais elaborada. E a gente estava pensando em, como a gente trabalhou muito com robô, com futuro e tal, então a gente queria uma parte mais medieval, mais fantasia, assim, para poder dar uma distraída um pouco, porque não aguento mais desenhar a máquina. Dá uma diversificada, né? Samuel ele queria um. E não vai ser steampunk, né? Não vai ser steampunk, não. O robozinho sair da fábrica, ele vira o Conan. Pega uma espada gigante e sai matando todo mundo. É que tem outras histórias, assim, que nem, por exemplo, o próprio Star Wars mesmo, que o Luke, ele até dá uma treinada com o Obi-Wan, mas, porra, você fala que o Luke treinou 2 horas com o Obi-Wan, aí ele chega lá e quase derrota o Darth Vader, né? Meio forçado, assim. Então a gente tentou não ir nessa linha, assim, né? E outra coisa também, o Elucida Gil, ele tá falando aqui no chat, se existe, eu acho difícil, Elucida, mas eu vou perguntar aqui pra eles, se existe a possibilidade de um co-op no futuro desse jogo. Ele disse que queria jogar com a filha dele, ou melhor, com as filhas dele. O bicho já quer jogar com 4 pessoas. A gente tem uma boa notícia, então, porque essa DLC que o Elton tinha comentado aí, a gente tinha comentado de realmente fazer co-op, assim, de serem dois robôs, né, principais que cada jogador controla, e esses 2 robôs conseguirem controlar outros 2 robôs inimigos pra fazer puzzles com 4 robôs, assim. Então a gente tem essa ideia aí no gancho aí pra tentar. Eu acho que seria bem difícil, né, de montar, mas tá na cabeça, né? Agora depende um pouco das vendas do jogo mesmo pra poder fazer. Olha, Lucida, compra logo as 5 cópias aí pra tu e pra tua filha aí pra ajudar pra fazer essa DLC, macho. Olha aí, muito bem. Então vamos seguir, né? Vamos seguir aqui a pauta. A gente ir nos finalmente, né? Vamos lá. As despedidas aqui, né? Eu queria agradecer aí o Elton e o Pascoal pela paciência aí da gente, tá sempre perturbando ele. Foi uma porrada de perguntas, mais do que tava previsto. Deu uma esticada também na live, que era pra ser 1 hora, né? Já tá com mais de 1h30. Mas é porque o papo tava tão bom, né, gado? Que a gente resolveu dar uma esticada a mais, né? Pois é, então acabou gerando mais, mas, cara, queria agradecer muito vocês pela humildade de vocês, se vocês chegaram onde vocês chegaram e conseguiram produzir esse jogo. Foi por essa humildade, né? Porque a humildade é que é o segredo também do sucesso, né? Porque quando o cara é humilde, ele reconhece os erros, aprende com eles, né? E acaba evoluindo mais rápido do que o cara que é orgulhoso e arrogante, né? E isso é uma coisa que a gente percebeu muito de vocês dois. E eu acredito que o Valnei não tem nem o que discordar, ele também é do mesmo jeito. E isso acaba ajudando muito para a evolução de um projeto, né? E também da forma que ele vai durar mais, né? Porque quando todos têm uma personalidade boa de se trabalhar, acaba durando muito mais a equipe, né? Então isso aí vocês têm demais. E eu acredito que vocês vão crescer cada vez mais. Eu torço muito por vocês. O Setista sempre torceu por vocês. Foi o cara que mais apoiou, ele sempre ficava comentando do projeto de vocês comigo, e o cara, vamos apoiar também, e vamos fazer essa live com eles aí, que, querendo ou não, isso aí faz parte da história da gente, né? Porque, querendo ou não, tanto eu quanto o Setista, a gente fez parte dessa história do Orion, né? Eu até participei de alguns episódios, tu lembra, Setista, que me chamou do Jornal Orbital, que eu participava lá de Gaiato, então, de um certo modo... Eu lembro, Jornal Orbital, tempo, né? cara. Que até hoje o Elton
O Elton e o Valdeir, cara, a gente queria chamar de Orion News ou alguma coisa assim. Aí eles, não, mano, vamos Jornal Orbital, Jornal Orbital. Aí eu lembro que no primeiro Jornal Orbital eu falei pra todo mundo, a primeira coisa que eu falei foi, eu fui contra o nome, fui voto vencido, não fui eu que escolhi Jornal Orbital. Mas vamos Jornal Orbital. Escolheu? Eu não lembro. Foi o Neymar que escolheu o nome, não foi? Eu não lembro. Não, eu lembro que acho que foi, ou foi você ou foi o Valnei que falou do nome, né? E aí, como o Homem Mal viu que eu não curti, aí lógico que a primeira coisa que ele fez foi apoiar com todas as forças que fosse o Jornal Orbital. Aí vocês aproveitaram o ensejo para o Jornal Orbital. Mas um dos episódios de cast que eu gravei que eu mais ri foi o Jornal Orbital, que uma das notícias era que a Nintendo tinha contratado um dos funcionários da Nintendo tava fazendo um algoritmo para reconhecer pinto. Para o algoritmo poder reconhecer desenho de pinto e tirar os desenhos de pinto. Eu lembro dessa notícia. Aí eu e o Homem Mal ficamos pensando, imagina o trabalho do cara ficar vendo foto de pinto o dia inteiro. Desenho de pinto, de tudo quanto é jeito. Pagando bem, ó. Pagando bem, a gente faz aí. Pagando bem, você vê, né? Mas, cara, eu ri. Nossa, eu chorei de rir naquele cast. Então o Jornal Orbital foi bem legal, mano. Não, e assim, pra minha despedida, eu queria falar que uma das coisas que eu acho legal também, não só no jogo, na história, tudo que a gente falou, mas o caminho, né? O caminho que vocês tiveram até chegar num jogo da qualidade que vocês conseguiram lançar aqui no Brasil. É uma história que eu acho que tem que ser contada bastante e tem que ser um estudo de caso, né? Porque é um puta caminho que precisou de muita coisa para acontecer, muitos passos, muita gente diferente né, apoiando e ajudando de várias maneiras diferentes. E eu acho que essa é a realidade de fazer game aqui no Brasil, né? Tipo, é muito colaborativo, muita gente diferente, muita coisa tem que acontecer e algumas iniciativas e algumas coisas que dá para reconhecer assim para melhorar, né? Então eu acho que é uma coisa que eu falo para vocês direto, né? Tipo, qualquer artigo, qualquer pessoa que conversar sobre o Retromáquina com vocês, eu acho que uma das pautas aí bem legais que eu sempre fui muito a favor de vocês falarem era não só o jogo, mas o caminho para levar pro jogo, que tipo só vocês sabem todos os perrengues que vocês passaram para chegar no produto final aí, né? Tanto que no dia do lançamento eu fiquei falando com o Pascoal, fiquei falando com o Valnei, falei, cara, como é que é ver o logo do Retromáquina no PS4, o logo do Retromáquina na Steam, sabe, no Xbox, sabe? Fiquei pensando muito naquele indie game, o filme, né? Também os caras do Binding of Isaac, que ele... o cara do não foi do Binding of Isaac, foi do Super Meat Ball, que ele entrou lá no Xbox, ele viu que não tava lá o Super Meat Ball, ele começou a ligar pra Microsoft, tipo, porra, vocês falaram que o lançamento era hoje, não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando muito isso, tipo, de que vocês iam estar passando por mais ou menos a mesma experiência, assim. Então bem legal, cara. Pra sair um jogo com essa qualidade aí, que foda, né? Eu achei animal mesmo. Então, espero que dê certo vários outros aí, cara. Muito, muito legal. E aí, antes das despedidas dos meninos, eu vou puxar a despedida aqui do chat, né? O Elucida Gil, ele falou que foi uma honra ter conhecido vocês pessoalmente. Já o Val Duarte achou fantástica a live, deu parabéns pra vocês aí, orgulho de ter vocês aí, gente como a gente fazendo o jogo. O Christian também deu parabéns pela ótima live, que o jogo de vocês cresça mais. Sensacional o trabalho de vocês. Ele disse também que vocês são muito humildes, que continuem assim, que vão muito longe. E por último, o próprio Elucidas reforçou, né? Muito obrigado ao Cabinho do Tempo por proporcionar essa nostalgia de poder ouvir esses caras juntos mais uma vez. É verdade, cara. É uma nostalgia muito grande, porque já faz quase 10 anos que esses caras aqui não se falam, né? No podcast, né? No caso, numa live de podcast. Então, realmente, é uma mega nostalgia de ver essa equipe do Onelcast se reunindo. Não tá completa, mas pelo menos boa parte deles estão aqui com a gente para falar desse jogaço. Bem... Vou começar pelo Elton, o Elton é mais tímido. Elton, despedido, por favor, garoto.
bem legal fazer esse jogo, né? Penso lá, né? É muito gratificante, né? Você trabalhar esse tempo todo, trabalhar 3 anos nesse jogo, uns 3 anos, e ver lá o logo do PlayStation, ver o logo do Xbox, ver ele funcionando na TV, né? Jogando lá no videogame, é muito legal. E aí, grande Pascoal? Cara, foi uma luta muito grande mesmo, né? E que nem vocês falaram aí que realmente jogo é uma das coisas mais difíceis de se fazer sozinho, né? São poucos os casos aí. A gente conseguiu fazer com a ajuda dos amigos, né? A família também sempre dando uma força bem grande também. Essa trajetória toda, né? Desde do começo do Orion Games enquanto site, antes ainda do Orioncast e tudo, a gente já fazia essas coisas porque realmente a nossa paixão por videogame sempre foi muito grande, né? A gente se conheceu por conta do videogame, não só eu conheci o Elton na escola, na 5ª série ainda, 5ª ou 6ª série, por conta de videogame, né? A maioria dos moleques na escola falava de futebol, então eu me juntei com os únicos que falavam videogame na sala lá. Os nerds do videogame! Os nerdão. Depois de uns anos o Elton conheceu o Setista e os caras também por conta de estar jogando o Rock Band, né, tudo mais. Então, assim, videogame uniu nós todos em prol do mesma paixão mesmo, assim. E depois de tantos anos a gente conseguiu fazer o nosso próprio jogo, né, que sempre foi o nosso objetivo desde moleque. Então, foi uma luta muito grande mesmo. Quando a gente recebeu o aporte da publisher para poder... que a gente sabia que a gente ia conseguir fazer o jogo até o final, então a gente deu tudo que a gente tinha mesmo, porque até então a gente sabia que só ia conseguir fazer aquele jogo, né? Então vocês vão ver, à medida que vocês forem jogando o jogo, todos os detalhes que a gente colocou no jogo, assim, foi com muito... É lógico que a gente quer vender o jogo, quer ganhar dinheiro e tudo, mas pode ter certeza que da nossa parte, assim, foi com o coração mesmo que a gente fez o jogo todo. Querendo, lógico, né, fazer outros jogos, viver disso, mas com o maior intuito nosso realmente era sempre quem ia jogar, sabe? Tipo assim, eu pelo menos cada desenho que eu fazia eu ficava pensando, o cara quando passar nessa sala aqui, quando ver esse desenho, quando ver tal coisa, eu tenho certeza também que os meninos também, cada detalhe que eles fizeram lá, programando e tudo mais, porque a gente realmente queria fazer um jogo que a gente mesmo gostaria de jogar, entendeu? Então foi realmente feito com bastante esforço e a gente fica feliz de ter concluído, né? E como o Elton bem lembrou da frase do Lula Molusco, a gente vai ficar mais feliz ainda se o pessoal gostar e comprar, né? Realmente tá com um precinho em conta lá na Steam. Mas a gente espera mesmo no fundo que as pessoas gostem mesmo, assim como que nem o Setista fechou o jogo, gostou da história, a gente trabalhou com esse intuito mesmo. E agradecer quem tava aí no chat, quem assistiu a gente, vocês que deram espaço aí pra gente fazer essa reunião louca aí. E brigadão mesmo, de coração aí. Opa, valeu, galera. Então fechamos mais um Cabine Gamer, o nosso podcast de games aqui do Cabine do Tempo, né? Fizemos esse podcast live, cara, muito bom. E a gente precisa fazer, né, Joel? Mais podcast de entrevista aí, foi a dica do Setista, eu adorei também. Tá certo que eu não sou um exemplo de entrevistador, mas eu tentei quebrar o galho, né? Samuel Jô Soares, da internet, do YouTube. O bucho tá quase o mesmo, bucho. Olha aí, pois então fechamos mais um Cabine do Tempo. Valeu, galera, falou e até mais. Tchau!